Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Revista Espírita. Hoje, dia 28 de maio de 2022, iniciamos o estudo de número 49. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove já estão disponíveis no nosso YouTube. Para acessar, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e, além dos estudos, também encontrarão aí um vasto material sobre a doutrina espírita. Então, no estudo de número 49, nós vamos dar continuidade nas respostas de Allan Kardec à Gazeta de Lyon. Então, nós estudamos e discutimos no último estudo uma carta que foi feita por um dos editores ali da Gazeta de Lyon, que participou de uma sessão espírita e, com base em uma única sessão espírita, ele achou que poderia fazer já um comentário com propriedade sobre a doutrina espírita. Então, se você não participou da última aula, ao final dessa aula, volte lá e entenda e assista para poder entender a sequência da aula de hoje, né, onde Kardec ele vai respondendo itens a itens das afirmações inverídicas que aquele escritor colocou na Gazeta de Lyon. Então, nós paramos no estudo passado, no momento que Kardec responde a uma das afirmações do escritor, que ele diz, né, que ele trata sobre os operários menosprezados, né, pelo escritor na Gazeta de Lyon, pois ele falava que aquelas reuniões lá onde ele participou eram reuniões apenas para pessoas, né, de baixo poder aquisitivo, pessoas sem muita inteligência, a grosso modo falando, né, e reduzindo aí uma parcela ali das pessoas que participaram, né, menosprezando eles, e ele falou dessa parte dos operários. Então, hoje nós vamos inverter a ordem. Pereira, gostaria de iniciar para a gente essa continuação do estudo? Posso sim. Então, boa tarde a todos, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Então, dando continuidade a essas respostas, né? O Kardec está respondendo aí essa carta, né, que foi editada na Gazeta de Lyon. Continua assim. Isso é o Kardec. Eu os vi durante minha estada aí. Ele está se referindo aos operários, né? Conversei com eles e me convenci do seguinte: entre eles, muito maldiziam seu trabalho penoso. Hoje aceitam com resignação do cristão, como uma prova. Muitos vinham com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a da miséria, e que o infeliz que sofre e não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo, e que aqueles que são chamados os felizes deste mundo também padecem cruéis angústias, que o ouro não acalma. Aqui já dá para a gente fazer um abre aspas, né, Pereira? Que o Espiritismo ele traz muito fácil uma explicação sobre essas diferenças das classes sociais na Terra, né? Porque se nós formos acreditarmos em uma única encarnação e que daqui já partiremos ou para o céu ou para o inferno, não tem muita justiça divina em ver pessoas totalmente pobres, sem condições, né, de alimentação, de saneamento básico, e outras pessoas com coberturas que dá, né, para morar 50 pessoas, né? Mas é interessante o que Kardec já traz ali, né, que mesmo algumas pessoas parecendo ser tão abastadas, tão ricas e tão felizes ante a sociedade, às vezes sofrem de angústias cruéis. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não é aquela daqui, né? Aquela que o ser, a alma do ser ali vai conseguir atingir. E aí o dinheiro não compra isso, né? Aí também demonstra bem claro a grandeza e a preparação de Kardec, né? Ele aproveitava, isso aí era uma resposta para um jornalista, a pessoa que fez lá, né? Então ele aproveita esse texto
para trazer mensagens profundas para todos nós espíritas, né? Para todas as pessoas que queiram conhecer o espiritismo, que nem o Lero falou. Então, você imagina, ele não está dando assim uma simples resposta. Ele dá a resposta para o jornalista lá, porque fez o texto, mas ele vai muito mais, né? Ele vai para todos aqueles outras pessoas que estão começando a estudar espiritismo, que estão querendo estudar espiritismo, os espíritas, né? Para trazer reflexões profundas sobre isso, né? Que nem o Lero colocou. Né? Aí a grandeza, né? O preparo do Hipólito Leão Denis com Kardec, né? Que ele tinha para responder essas questões e para nos fazer esses conhecimentos. E ontem mesmo eu estava conversando, né? Pereira que tem empresa, eu tenho empresa, a gente sabe que nós, como empresários, às vezes nós trabalhamos muito mais que nossos próprios funcionários, né, Pereira? Sábado, às vezes, no domingo, ou passa do horário, não temos 13º, não temos FGTS, às vezes não temos férias, né? Então, ontem eu estava conversando com um dos clientes nossos, né, conversando sobre isso com ele, né, que o empresário, ele deve ser visto com bons olhos, né, porque muitas das vezes a gente tira do nosso para que não falte lá para o nosso empregado, pagar a folha de pagamento e tudo mais, né. Então, é entendível, às vezes, né, que ali o operário, vamos usar o termo ali que ele está usando no slide, né, às vezes olha com uma certa inveja para o dono da empresa, alguma coisa assim, mas que é errado, né, como diz Kardec, né? Não deve ser feito dessa forma, o ciúme, né? Mas sim entender que naquele momento a posição que ele está talvez seja a melhor posição para ajudar numa evolução que ele tenha, né, que ele necessita, né? E aí talvez almejar aquela posição que o empregador dele está, para que ele continue na batalha para chegar até lá. Ah, é certeza que eu vou passar essa vida e você uma pessoa? Não é certeza, mas com certeza é o melhor que Deus poderia nos dar nesse momento, nessa reencarnação, para uma evolução espiritual, que é o que almejamos. Não é a evolução financeira, mas a evolução espiritual. Aí que está a grande justiça de Deus, que nós temos que entender assim, com as reencarnações, né? Se nós não acreditamos na reencarnação, nós dizemos que Deus é injusto. Porque hoje você pode ser empresário, mas outrora você pode ter sido empregado, né? Que nem hoje você é homem, outro você pode ter sido mulher, e é assim que funciona, né? E assim vai, sucessivamente. Hoje você tem poder, hoje você pode ser um político, na outra reencarnação. Tem que ser assim, porque senão como que você vai compreender todas essas desigualdades, né? Por que acontece isso? Poxa, hoje talvez há necessidade de você passar por essa experiência, você Isso, aprender. passar pelas diversas experiências, né? Senão não seria a justiça divina, não seria perfeita. Como que um vai galgar a perfeição, chegar antes dos outros, mas você não passou por todas as experiências, não digo iguais, mas idênticas, né? Parecidas, né? Tem que ter, né? Então ele tem que experimentar todas essas nuances para a justiça, tem que ser assim, senão não seria sentido. Não existe atalhos, né? O atalho que pode ter é que aquele que, vamos dizer assim, assimilou mais rapidamente, né, aquelas experiências, né? Houve um aprendizado melhor que o outro, mas não que ele deixou de passar por essa experiência, né? Da miséria, né? Até mesmo da escravidão, da violência, da convivência com a violência, né? Muitas vezes você tem que conviver com a violência próxima de você, né? Com as ditas injustiças, entre aspas, né? Que muitas vezes a pessoa acha, puxa, nessa vida eu estou sendo injustiçado. Às vezes está passando por experiências difíceis, provas difíceis, que faz parte do seu processo evolutivo. Né? Se a gente tirar tudo fora isso, que não, o cara coloca aí se você não dizer isso aí, fala, poxa, então Deus privilegia os uns em relação aos outros, e não é assim, né? Tem que ser desse jeito, não tem, para mim, na minha opinião, eu tenho essa convicção, senão não teria sentido nenhum, né? E a doutrina espírita, vem, que nem você falou, ela vem nos fazer isso, né? Vem nos fazer que compreendamos o que somos hoje, né? Por que estamos assim hoje? Por que precisamos passar por essa experiência hoje? Seja ela de doença, ou seja ela de qualquer nível, né? Qualquer tipo, né? Bem interessante. E esse é o Kardec que conseguiu codificar de uma forma muito perfeita essa questão das leis universais e as leis divinas, e vemos claramente a questão da meritocracia, né, Exato. nessa evolução. E hoje, no mundo, a gente corre um grande risco que muitas coisas não são feitas por meritocracia, mas às vezes é por indicação,
às vezes é por ajuda sem um cunho, um impulso para que a pessoa melhore, saia daquela posição inerte que às vezes ela está. E isso eu penso assim, não sei se vocês concordam, mas eu acho que ao invés, às vezes, de ajudar, a gente mais atrapalha na evolução da pessoa se a gente não der o pão sem uma ação, né? A dar o pão, mas não te ajuda a sair daquele momento, a pessoa não vai aprender naquele período que ela deveria aprender, né? Com Até... certeza, eu concordo também plenamente. Isso, inclusive, em relação aos filhos, né? Porque a gente vê isso, a gente vê de uma forma mais rápida, né? Nas gerações, assim, que os pais que deram tudo para os seus filhos, criaram filhos assim que não, a maioria deles não tem condição de lutar pela vida, né? Ganham tudo de mão beijada, né? E assim é mesmo quando não são filhos, né? Se você trata alguma classe social, coitadinhos, vamos sempre dar isso, dar aquilo, daquele outro, porque eles não tiveram condições, seja pelo motivo que for, né? Como o Lelo disse mesmo, a gente está abafando, né, esse estímulo que deveria haver para o progresso, né? O progresso espiritual também, que ele se baseia tanto na parte intelectual como na parte moral, né? Provavelmente, no caso que faz isso de maneira muito acebada, assim, muito ostensiva dessa proteção, você está, que nem a Sônia colocou, atrasando o processo evolutivo dele, que ele talvez vai ter que passar por essa experiência de novo, porque não foi útil, né? Dos dois lados, né? Tanto para o pai, e isso é para a sociedade, né? Para nós fazermos a caridade, nós temos que saber, temos que estudar e temos que compreender o que é a caridade. Claro que não podemos deixar ninguém à míngua, né? Vamos dizer assim, morrer de fome. Mas ela tem que ser muito mais além que isso, do que você dar somente o pão, né? Tem que ser por uma situação de emergência, né? Sim, mas não é só... Passou aquela emergência, você tem que esclarecer para que a pessoa consiga Exato. caminhar com suas próprias pernas. Né? Exatamente isso. Você tem que ser muito mais além. Você tem que dar o pão, claro, mas você tem que também estender o conhecimento, o incentivo, a orientação, o esclarecimento para que aquela pessoa consiga sozinha evoluir, né? Aprender, né? Isso a gente vê na natureza assim, né? Se você poupa demais, por exemplo, alguém machucou a perna, então naquele momento ela tem que ficar com a perna imobilizada para não judiar muito aquela perna. Tá? Agora imagine se ela fica sempre assim, nessa condição. O que vai acontecer? Vai atrofiar. É. Esse é um debate bem interessante mesmo, que tem que ser colocado constantemente, né? Bom, então vamos dar continuidade para mais um trecho aqui. Muitos se riam da prece. Ele está referindo, novamente, para ver se algumas pessoas não estão entendendo, ele está se referindo à colocação que o jornalista fez sobre os operários, né, das minas que trabalhavam lá. Né? Então, ele está comentando sobre aquele texto lá. Né? Muitos se riam da prece. Hoje, oram e reencontram o caminho da igreja, que tinha esquecido. Porque outrora não acreditavam em nada, e agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero. Hoje, que conhecem a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida, resignam-se à vontade de Deus, pois sabem que têm uma alma do que antes não estavam certos. Enfim, por saberem que estão apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha para ninguém, eis aí, Senhor, o que sabem e o que fazem esses ineptos, como os chamais. Talvez se exprimam numa linguagem ridícula, trivial aos olhos de um homem de espírito como vós. Mas aos olhos de Deus, o mérito está no coração e não na elegância das frases. Kardec continua agora analisando o texto. Né? No outro lugar dizeis, outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia,
é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, não devia outra autoridade intervir nesse caso? Com efeito, ela queimava. Aqui, né, Pereira, que nós tinha comentado até, ansiosos ali pela resposta de Kardec, o cara estava querendo trazer uma nova Inquisição, né? Verdade, verdade. Eu não É, concordo ali com o que eu ouvi na reunião espírita, então deveria ir vir à igreja e tolir ali a liberdade lá do pessoal de falar. é, só lembrando que esse texto aqui é do que fez o texto lá, né? É realmente lamentável que hoje não haja mais fogueira, olha o que ele fala. Ó, deploráveis efeitos do progresso da luz. Aí, fecha aspas aí, que agora vai começar o Kardec, né? O Kardec vai responder. Aí o Kardec responde: não tenho por hábito responder às diatribes. Se só se tratasse de mim, eu nada teria dito. Mas, a propósito de uma crença de que me orgulho de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, ridicularizais pessoas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo que o próprio Jesus era operário? Vós os excitais por palavras irritantes, reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa, quando são pacíficas e compreende o vazio das utopias com que foram embaladas e os que vos metem medo. Tive de lhes tomar a defesa, lembrando os deveres que a caridade impõe e dizendo-lhes que, se outros não cumprem suas obrigações, isso não é razão para se afastarem do caminho reto. Aí está, Senhor, os conselhos que lhe dou. São também os que lhe dão os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes, e não a vós. É que, provavelmente, sabe que serão mais escutados. A propósito, poderia dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos entre os povos e não entre os homens de letras? Sem dúvida, porque na época não havia jornalistas para dizerem o que ele devia fazer. Esse é o Kardec, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Esse é o Kardec. Esse é o É Kardec. incrível, né? A semelhança dos tempos atuais. É incrível. Esse é o Kardec, né, gente? E ele continua ainda. Direis, sem dúvida, que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos e em suas manifestações, e não os princípios sagrados da religião. Estou certo disso. Mas então, por que dissestes que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabeis em que eles se apoiam. No entanto, vistes o médio orar com recolhimento. E vós, católico, ristes de uma pessoa que orava. E essa questão, né, da confusão aí do que acredita um espírita, apesar, né, de toda a divulgação que já tem a doutrina, é bem comum, né? Eu vejo quase assim, né, muito frequentemente as pessoas ter medo do espírito, não saber não ter ideia de que nós temos Cristo como nosso modelo maior, que nós acreditamos em Deus, né? E acham que no espiritismo é coisa do demônio e tudo mais. Então se vê, por mais que tenha ainda toda essa questão da divulgação, a gente vê que nós precisamos ainda esclarecer as pessoas, né? Não só naquela época do Kardec, mas ainda hoje a gente precisa esclarecer, né? Para demonstrar que a gente é um cristão também, né? Essa seria uma resposta. Você perguntou para mim assim, mas eu sou cristão.
eu sou cristão. Só que sou um cristão espírita. A diferença está nisso. E que muitas pessoas, se você fala que é espírita e não explica, a pessoa vai achar que você não acredita em Jesus, só acredita no, sei lá, no quê, em outras coisas, né? Que não o Lero falou. E É realmente, ótima essa tua resposta, Pereira. Até acho que eu vou aderir ela daqui para frente, porque o Espiritismo ele não é uma religião. Nós sempre não. temos isso aqui, né? Que é uma filosofia, uma ciência. Então, acho que a melhor forma de dizer assim, eu sou um cristão espírita. É, E aí você já diz, não, acredito em Cristo com os fundamentos e ensinamentos da doutrina espírita. ultimamente eu tenho adotado essa resposta. Para mim, eu acho que é melhor porque você já responde direto, né? O cara já fica assim, né? Aí ele pode questionar depois, mas, pô, não, mas o espiritismo é cristão. Nós temos como base, temos Jesus como modelo, guia nosso. Então você já dilui bastante coisa na conversa, né? Ele continua, então. Provavelmente não sabeis também o que são os espíritos. Os espíritos, mas nada mais são do que a alma dos que viveram. Almas e espíritos são, pois, uma única e mesma coisa. De modo que negar a existência de espíritos é negar a alma. Admitir a alma, sua sobrevivência, sua individualidade, é admitir os espíritos. Toda a questão, portanto, se resume em saber se, após a morte, a alma pode manifestar-se aos vivos. Os livros sagrados e os pais da igreja o reconheciam. Se os espíritos estão errados, essa autoridade também se enganaram. Para prová-lo, é preciso demonstrar, não por simples negativa, mas por razões peremptórias. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte. Segundo, Essa parte aqui, eu acho legal essa forma como Kardec conduz a pessoa a raciocinar, né? Porque normalmente a gente pega um texto e lê e às vezes não entende, né? E aí Kardec ele vai fazendo as perguntas. Então, conforme a resposta da pessoa, ela tem uma ou outra alternativa, né? Então, Kardec já começa assim, ó, que o ser que pensa em nós, ou seja, quem que pensa em nós é o cérebro ou é a alma, o espírito? Se for o cérebro, ele vai morrer com o corpo, e aí não pensa mais. Então, que se o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte. Não, ele pode pensar, porque ele é uma alma. Ah, então, se ele que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Ah, então, se ele pensa depois da morte, ele vai esquecer da mãe, do filho, tá? E aí Kardec vai conduzindo, que você chega numa resposta que diz, poxa, é verdade, o espírito pode se comunicar. Pode continuar, Pedro. Desculpa. isso aí é a filosofia, né? Filosofia, sim. Fazer que você raciocine e pense nas respostas, e aí já vem outro questionamento para você ir evoluindo o teu pensamento. Isso é filosofia, né? Tanto é que o livro dos Espíritos foi colocado em pergunta e resposta por isso, né? Porque para facilitar você pensar, né? Faz a Que pergunta, é quase matemático, né? quase matemático, é verdade. Mas é a filosofia, né? O Jorge acho que quer falar. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Boa tarde a todos. É, talvez não seja o fórum de discussão, talvez uma outra reunião, no outro bate-papo, né? Mas, pelo que eu sei, parece que o cristianismo foi redesenhado, reescrito com Constantino. Que talvez tudo isso que a gente veja, né, estes empecilhos, este engessamento, talvez não existissem, né, com os primeiros cristãos. O que vocês comentam sobre isso? Então, Jorge, aqui é uma coisa que eu falo sempre, questão do espiritismo. As pessoas falam assim, o espiritismo. A questão é o seguinte, é a mesma coisa do cristianismo. O cristianismo não foi reescrito. O que ele fez, ele escreveu uma outra filosofia. Aí as pessoas começaram a interpretar o cristianismo sobre aquele foco. Mas o cristianismo continuou da mesma maneira pelo Evangelho de Jesus. Você entende o raciocínio? Porque hoje, por exemplo, a gente vê muita discussão sobre o espiritismo aqui no Brasil mesmo. Temos que reformular o espiritismo. Peraí.
Não é o espiritismo, tem que formular o movimento espírita, que começa a interpretar, às vezes, algumas coisas erradas. O movimento espírita, eu falo como todas as pessoas que interpretam. Uhum. E o cristianismo também foi passando por isso. Por reinterpretações, de outra maneira, reescrevendo, mas o cristianismo puro mesmo, que a gente estuda hoje aqui, buscando esse cristianismo através da caridade de Cristo, ele nunca mudou. Não concordo, né? O que mudou foi os caras que criaram a religião com pompa, com tudo, para poder, né? Para manter poder lá, e aí reinterpretaram o cristianismo da maneira conveniente para eles. Que eu sou leigo, né? Mas a impressão que dá é que Constantino basicamente fez isso. Isso pode, isso não pode, isso não pode, né? O interesse E a partir de hoje o mundo é cristão, né? Mas veja só, Jorge, a gente não... essas conclusões são feitas baseadas em alguns relatos de historiadores, né? Embora existam outros relatos de outros historiadores com linhas diferentes, né? Mas para entender isso, e até baseado no que o Espírito Verdade disse para o Kardec, né? Que está lá no capítulo Consolador, né? Do Evangelho, que as verdades do cristianismo, a essência está toda ali, né, das verdades. Não, concordo. Uhum. O que houve foram erros humanos, né, que foram se somando. Então, eu acredito que não foi só Constantino, porque depois houve outras épocas em que traduziram, por exemplo, do grego para o latim, e ali já botaram a opção de outras coisas, né, porque naquele tempo eles iam escrevendo, né, teve lá a Septuaginta, não sei o quê, né, teve várias situações que eles foram traduzindo para a língua vigente, e claro que foram adaptando também essa ideia de, não, isso aqui é muito antigo, vamos adaptar, e aí botando algumas coisas que interessava também, né, para eles. Então, eu acredito que Constantino, sim, ficou famoso, né, por algumas coisas, mas não foi o único, né. Eu acho que durante a história muitas coisas foram acontecendo e sendo colocadas em cima do cristianismo e depois até fora da Bíblia mesmo. Tem esses que são considerados pais da igreja, que começa, um deles é Agostinho, depois tem o Tomás de Aquino, e tem vários, né? E eles foram interpretando de certas formas. O próprio Agostinho, depois, quando veio se comunicar durante a codificação espírita, ele já traz algumas coisas, e o Kardec coloca mesmo lá na introdução do Evangelho, se não me engano, comentando que algumas coisas que o Agostinho pregava durante a vida dele, encarnado, depois ele viu que não era assim, né? Inclusive lá, espíritos súcubos, íncubos, não sei o quê, uma série de coisas que ele achava que existia espíritos masculinos e femininos e tal, né? Então, porque não havia uma base, né, para poder compreender tudo, e a gente ainda, na nossa atualidade, não temos toda a verdade, né? A gente vai desvendando aos poucos, né? Então, para tentar adaptar e compreender certas coisas, e até adaptar por interesses, foi havendo constantemente, eu acho, alterações, né? Constantino seria uma delas, né? Uhum. Obrigado, Sônia. Uhum. Bem legal. Uhum. Obrigado, Pereira. Só para complementar ali, né, o que o Jorge questionou, é por isso que nós, ali no movimento espírita, a parte que a gente pega bem valendo, assim, e estuda do cristianismo é o evangelho com os seus ensinamentos morais, né? Porque se a gente pegar a Bíblia como um todo, ela tem muita parte que é quase que uma história só, né? Que se você não fizer ali uma correta interpretação, você vai incorrer em erros gravíssimos, né? Uhum. Sim, continue. E na própria Bíblia, né, e tanto no Evangelho, a gente vê as passagens tanto da comunicabilidade do Espírito quanto da reencarnação, né? Que fala na Bíblia, né? E como o Pereira falou, só que em algum tempo, o cristianismo ali mais ortodoxo foi achando por melhor não dar tanta ênfase nisso, né? E foram, né, dando outras interpretações. Que bom que não alteraram a escrita original, e ali Elias ainda consta na Bíblia como sendo
né, vindo na pessoa de João Batista, né? Agora, eles não dão essa até interpretação assim tão categórica. Para nós é muito categórico, que foi uma nova reencarnação de Elias. Já para eles, não, né? É uma outra interpretação. Então, por isso que a gente se vincula mais no evangelho, no ensinamento moral, né? Que ali está toda a resposta de todas as perguntas, e, logicamente, sem afastar da questão da reencarnação, porque é só a partir dela que a gente consegue explicar todo um restante de perguntas que, se não existisse reencarnação, não teriam respostas. E sem contar ainda que nós estamos falando que naquela época a escrita, a língua era muito rudimentar, né? Então, e nesse ponto aí, por isso que Jesus, na grandeza de Jesus, ele sabia tudo disso, que ele falou muito em parábola, né? Porque a parábola, o que acontece? É a essência moral, que o Lelo falou. Na parábola, você pode, a tradução você pode mudar, mas aquela essência que passou ali do moral, ela não se perde. Você pode mudar algum personagem ali, mudar o nome, mudar. É que nem aquela piada, né? A piada, você conta a piada e a pessoa pode mudar o nome dos componentes ali, mas a essência ali da coisa ali não muda. E assim foi a grandeza de Jesus, foi exatamente as parábolas, né? Porque ele sabia disso. Então, vamos traduzir aqui, eles podem ter mudar alguma coisa aqui, mas aquela essência moral vai ser passada para frente, né? E é isso mesmo, né? Você vai pegar bem ali, todas as essências morais estão nas parábolas, se você pegar ali, né? Para mim está claro, eu leio, né, o Evangelho, né, e para mim tá claro, é um assunto dominado, né? Apenas comentei como é complicado, né, abordar o outro, né? Eu lembro nas minhas andanças na Igreja Católica, né? Eu falei em espiritismo e ouvi várias vezes. Está escrito, não invocará os espíritos. Só faltaram, né, fazer eu escrever umas 50 vezes, né? Tá, e muita gente recorre dessa famosa frase, né? Não invocará os espíritos, né? E basicamente é um chavão, né, para muito católico, né? Para mim está claro, né? Mas é complicado, pelo menos eu acho complicado esta abordagem, né, para o católico, né, para o católico e outras linhas, né? Tudo tem seu tempo, né, Jorge? Uhum. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão compreendendo, e muitas pessoas, nós também fomos católicos, eu sei da minha experiência reencarnatória como católico, fervoroso e tal, coisa lá. Então, mas aí com o tempo vai despertando para isso, né? Por isso que nós estamos com o movimento espírita, ninguém está querendo aqui converter ninguém, mas vamos colocando os fatos para que a pessoa sozinha ela compreenda e modifique, né? E quem somos nós para julgar essas pessoas que fizeram isso, até mesmo Constantino? Se nós tivéssemos no lugar, será que eu não faria a mesma coisa? Reencarnado ali com essa personagem, né? Daquela circunstância, daquela pressão grande que tinha para todo lado. Né? E hoje as coisas acontecem bem assim, na nossa frente. Aí. As pessoas são obrigadas a tomar algumas decisões porque a pressão, né? O momento. Por isso que não devemos julgar ninguém, né? Julgar como, né? Difícil. Verdade. E que nem o Jorge citou ali, essa parte do não invocarei os espíritos, eu sempre tenho também um norte, e quando Jesus veio, né, e teve que encarnar aqui junto conosco, ele não veio como uma pessoa que veio para reformular tudo, mas dar o completo entendimento, né? Eu não vim para mudar a letra da lei, mas dar-lhe o seu completo entendimento. Então, tinha muitas coisas que no Antigo Testamento, né, eles foram jogados e as pessoas não entenderam de uma forma correta, e Jesus teve que vir e dar uma codificada, assim como Kardec, né, com essa missão que ele teve que vir com uma terceira revelação, também dá uma ajustada ali, um melhor entendimento. E ainda hoje a gente não entende completamente o que Jesus mesmo quis passar. É difícil, né? Se você tirar fora e tudo isso que nós estamos falando aqui das reencarnações, da vida passada, você perde. Né? Se você tirar fora o mundo espiritual, como é que você vai compreender tudo aquilo que vai de Jesus? Não tem como, né? Mas em relação a outras religiões, a gente vê que às vezes a coisa aperta, né? Não que a gente fique feliz com isso, né? Mas, assim, são situações em que, às vezes, eles não têm jeito, tem que procurar uma casa espírita para explicar os fenômenos que estão acontecendo com eles. E, né, a gente sabe disso. E basando-se um pouco da experiência própria, né? Estava na faculdade esses dias, o professor contou uma questão ali espiritual que teve com ele gosta de falar, ele acabou contando, né? E aí no meu grupo ali de estudos tem uma menina que é evangélica junto, né? E aí o pessoal ali sabe que eu sou espírita, né? Ele veio perguntar o que eu achava, tal, né? Eu dei uma explicação assim, falei, eu vou dar a explicação da doutrina espírita. Eu falei, a outras religiões eu não entendo, né?
Daí até, assim, tomei cuidado, porque tinha uma evangélica ao lado, né, tal. Daí ela bem assim, eu sou evangélica, sim, mas tem umas coisas que acontecem, assim, que não tem muita explicação, né? E eu, sinceramente, Aí, acho que eu assim, até fiquei animado disso, né? Assim, eu até acredito, sabe, que pode mesmo existir essas questões de espírito vir e comunicar ou derrubar as coisas na casa e tal, porque senão não tem como explicar. Eu falei, fico bem feliz de você como evangélica, e ela falou que a família inteira dela também acreditava nisso. Eu falei, porque o espiritismo, por ele não ser uma religião, ele é um fundo de compreensão que vai ter que existir em todas as religiões para que se tenha um entendimento da sua própria religião. Porque se tirar isso, como o Ferreira falou, não tem como você dar explicação para 80% das coisas que acontecem. bacana. Se não me engano, é o terceiro, né? Não, acho que é o segundo, né? O primeiro que o Lero falou. O segundo, eu fiz aquela explicação do primeiro ali, e a gente entrou no setembro. Então vamos dar continuidade. Segundo, que você pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Olha, mesmo no ponto que nós falamos da filosofia. Né? Que você pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Que você pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Kardec continua. Se reconheceis o estado dos espíritos, sua natureza, e se assim me posso exprimir, sua constituição fisiológica, tal como eles nola descrevem, e tal qual a observação nos confirma. Saberíeis que espírito e alma, sendo uma única e mesma coisa, só há de menos no espírito o corpo, do que se despoja ao morrer, restando-lhe, porém, um invólucro, etéreo, que para ele constitui um corpo fluídico, com o auxílio do qual pode, em certas circunstâncias, tornar-se visível. É o que ocorre nos casos de aparições que a própria Igreja admite perfeitamente, tendo em vista que de alguns faz artigos de fé. Dada essa base, às proposições precedentes, acrescentarei as seguintes, pedindo-vos provar. Essa aqui foi aquele que nós comentamos no estudo passado, né? As próprias aparições ali de Nossa Senhora e tal. Né? Então, até tem um comentário ali que o José Ricardo colocou ali, né? Quando ouvimos a frase, não se deve invocar espíritos, logo, né, concluímos que os espíritos existem e podem ser invocados. É isso aí. E eles respondem, né? Então, se naquela época lá já de Moisés, né, que o pessoal fala, não pode invocar espírito, por quê? Porque eles sabiam que os espíritos vinham e iam se comunicar. Mas e o que eu vou fazer com essa comunicação? Né? Que é isso que o Espiritismo vem, com todo esse estudo sistematizado que nós fazemos, é saber se aquele espírito que vem está dando uma comunicação boa, que pode ser aproveitada em prol da evolução, ou é simplesmente um espírito de pouca evolução que vem só para se divertir, né? Aí também vem aquela questão, que você não pode evocar, porque quem pode é nós, né? Nós temos controle, só nós podemos saber aqui porque nós controlamos a verdade do que vem. Então, você não pode. Opa, você não pode. Não, aqui, mas nós podemos, porque nós temos controle, porque nós, entendeu? Raciocínio é uma maneira de você ter poder, ter controle. Era a internet daquele tempo. A censura. É uma censura, né? É uma censura. Não, você fala invocar, não, invocar aqui, não. Não, mas a igreja invoca, né? Você sabe disso, que a igreja estudava, o espiritismo, a própria igreja católica estuda o espiritismo dentro dos seus igrejas aí há muito tempo, né? Estudava e estuda muito mais, até que nós estudamos, ele conhecia bem esse fenômeno. E desde o tempo dos egípcios era assim, né? Só os eles, sacerdotes é que podiam fazer isso, né? Aí o Kardec veio, né, codificar e colocar público para quem quiser, né? Para todo mundo pode, desde que, né, mostrando os riscos, o que pode acontecer e tudo, o meio, o método, está lá no livro dos Espíritos, o método, o caminho a ser seguido, no livro dos médios,
Então, Kardec veio para isso, veio fazer isso. Então, cria-se uma certa horizon, né? Poxa vida, todo mundo pode, então? Então, não pode invocar espírito. Por quê? Então existe, né? O Lero falou. E até tem ali na própria história de Kardec, né? Kardec, numa das encarnações dele, ele foi um sacerdote, não sei, mestre druidas, né? E ele entendeu que naquela época as iniciações eram feitas ali só lá no patamar de quem estava muito acima, né? E com certeza com essa missão e também com essa frustração que ele teve lá de ter um ensinamento grandioso, mas não ser possível passar para as pessoas mais simples, que ele veio e codificou a doutrina espírita numa linguagem tão simples que é muito claro você pegar ali, sentar e entender, né? O Pereira gosta, eu também gosto sempre de pegar e analisar, por exemplo, a primeira frase ali do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? A primeira Então, ele já pergunta, né? fez uma pergunta que já não te dava muitas, né, para que os espíritos ali que ajudaram na codificação, fez a pergunta de uma forma que não dava para te dar muitas vertentes diferentes. Porque se eu pergunto, né, não Quem é? eu pergunto quem é, o espírito diz, é Brahma, é Buda, é próprio Jesus Cristo. Nossa, dava para, né? E aí? Não, mas o que é? Porque o fundo, a energia, né, Inteligência. essência, né, a essência desse ser, o que é? Então, ele trouxe numa forma muito simples, né, da gente entender. E eu também acho que naquela época, né, dada a evolução das pessoas também, porque já imaginou, né, as pessoas começarem a evocar e tal, e sem esse conhecimento de saber lidar com isso, ia ser um caos também, né? Ia ser complicado sem esse ensinamento. Então, aqui nós vamos continuar ali a parte, né, que ele vem fazendo um comparativo, né, que se a alma pensa, então depois da morte ela pensa, se ela pensa, se ela ama, e se ela está do lado de quem a ama, por que ela não pode se comunicar se ela está do lado de quem ela ama? E ali ele continua, então. Ele fez aquela explicação e continua aqui com a sexta, né? Que, por seu envoltório, de novo, sempre o que, né? Que, por seu envoltório fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. Ele está perguntando para o cara responder, né? Ele está dizendo, responda isso para mim. Né? Que você pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o seu pensamento. Aí o Kardec continua ali, né, nessa linha. Quando tiver demonstrados que tudo isto é impossível, por meio de raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira, então a vossa opinião poderá ser levada em consideração. Grande Kardec, né? Continua. Objetareis, sem dúvida, que em suas comunicações os espíritos dizem algumas vezes coisas absurdas. Isto é verdade, isso é verdade. E fazem mais. Por vezes dizem grosserias e impertinências. É que deixando o corpo, o espírito não se despoja imediatamente de todas suas imperfeições. É, pois, provável que aqueles que dizem coisas ridículas, como espíritos o disseram ainda mais ridículas quando estava entre nós. Daí, porque não aceitamos mais cegamente tudo que vem da parte deles, do que o que vem da parte dos homens. Como, porém, não tenho a intenção de dar um curso, vou parar aqui. A mim bastou provar que tinhas falado do Espiritismo sem conhecê-lo. Aceitar, Senhor, minhas respeitosas saudações. Allan Kardec. Fantástico, né? Muito rico esse texto. E essa questão da proibição ali, que o Moisés, que fez essa proibição lá de não evocar, é justamente porque, segundo a história,
quando ele tinha se retirado lá para receber as tábuas das leis de Deus, né? Quando ele voltou, o povo já estava todo já fazendo uma opção de coisas que ele achava que não eram corretas, né? Além de adorar outros deuses, né? Que seria lá bezerro de ouro, aquelas coisas todas, eles estavam evocando os espíritos para questões corriqueiras do dia a dia, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Onde que eu encontro isso, que aquilo, coisas bem banais, e claro que aí só vinham espíritos inferiores responder, né? Como a gente sabe agora, de acordo com o que está no livro dos médiuns, né? E aí, então, imagine a confusão que dava, né? Davam respostas bem disparatadas, e aí ficava todo mundo perdido, né? Então, para botar ordem, no mínimo, botar uma ordem, né? Ele achou melhor, ó, vamos acabar com isso, né? Porque o povo era ainda muito pouco instruído, né? Então, você vê que quantos milênios depois é que veio o Kardec para explicar tudo direitinho como é que funcionava, né? Tanto é que ele até traz aqui nessa última parte do slide, Kardec, acho que finaliza muito bem essa parte, dizendo que os espíritos, né, fora do corpo, nada mais são do que eles eram enquanto eles estavam no corpo, né? Então, é lógico que uma pessoa que não tem conhecimento e quer falar o que não conhece, quando ele desencarnar, se ele vir dar a comunicação, ele vai dar uma comunicação naquilo que ele também não conhece, porque a evolução não dá saltos, né, Pereira? Como a gente sempre costuma dizer, a evolução não dá saltos. Sim, Então, e essa questão também da sintonia, né, Lelo? Que se você está focado em curiosidade em questões materiais, você só vai atrair espíritos do mesmo nível. E aí são espíritos também pouco evoluídos e às vezes vêm só para brincar, só para se divertir, às custas da pessoa, né? exatamente. Então, vamos dar continuidade aqui, vamos agora entrar no outro tema. Quem não viu, então, a aula anterior, volta lá, dá uma olhada e pega de cabo a rabo lá, que é bem interessante esse tema dessa resposta de Kardec. E aí, né, dado aí todos os esforços de Kardec, acho que é merecido, né, um banquete oferecido pelos espíritas lioneses ao Senhor Kardec. Então, lá de 19 de setembro de 1860, então é um texto um pouco longo também, nós vamos iniciar hoje e concluímos daí na próxima semana. Sônia, pode fazer as honras? Nossa. Então, nesta reunião íntima e familiar, um dos membros, Sr. Guilhome, houve por bem expor os sentimentos dos espíritas lioneses na alocução que segue. Lendo-a, compreenderão que devemos ter hesitado em publicá-la na revista, malgrado o desejo que nos foi expresso. Assim, não foi senão cedendo a instâncias que concordamos, temendo, por outro lado, que a recusa pudesse ser interpretada como falta de reconhecimento aos testemunhos de simpatia que recebemos. Rogamos, pois, aos leitores que façam a abstração da pessoa, vendo nessas palavras apenas uma homenagem prestada à doutrina. Então, o Kardec era bem modesto, né? Ele ficou com receio de publicar porque ali estava elogiando ele e tal, né? Mas então ele faz essa ressalva para dizer, olha, coloquem no lugar a doutrina e não o meu nome, né? É bem isso que eu ia comentar, né? E eu imagino a quantidade de material, né, que chegava para Kardec, né, que ele tinha que fazer toda essa triagem de saber o que colocar, o que não colocar. E assim, né, por exemplo, aqui talvez, assim, eu nem leria isso como uma forma de exaltar e colocar Kardec no pedestal, né? Nem leria dessa forma, mas ele tomou esse cuidado, né? E o quanto a gente vê hoje que o pessoal pega lá, né, uma palavra no meio de um texto e daquela palavra ele parte dali toda uma análise que vai deturpar toda a pessoa, né? Então, Kardec tinha um cuidado bem grande com relação a isso. Então, vamos ter o pronunciamento. Ao senhor Allan Kardec, ao zeloso propagador da doutrina espírita. É graças à sua coragem, às suas luzes e à sua dedicada perseverança que devemos a felicidade de estar hoje reunidos neste banquete simpático e fraterno. Que todos os espíritas lioneses jamais esqueçam que se têm a felicidade de sentir-se melhorados,
apesar de todas as influências perniciosas que muitas vezes desviam o homem da senda do bem, deve-no ao livro dos Espíritos. Se sua existência se suavizou, se seu coração está mais depurado e mais afetuoso, se dele expulsaram a cólera e a vingança, deve-no ao livro dos Espíritos. Se na vida privada suportam com coragem os reveses da fortuna, se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos, devem-no ao livro dos Espíritos, que os fez compreender a prova e acendeu-lhes a luz que dissipa as trevas. Se um dia, que talvez não esteja longe, os homens se tornarem humanos, fraternos e dedicados a uma mesma fé, se para eles a caridade não mais for uma palavra vã, e isso ainda deverão ao livro dos Espíritos, ditado pelos melhores dentre eles ao Sr. Allan Kardec, escolhido para espalhar a luz. A união sincera dos espíritas lioneses, a Sociedade Espírita Parisiense, cuja irradiação a todos esclareceu, verdadeira sentinela avançada, incumbida de desbravar a estrada difícil do progresso. Paris é o cérebro do espiritismo, como Lyon merece, por sua união, seu trabalho, suas luzes e seu amor, ser o seu coração. Então, Lyon era o coração do espiritismo e Paris o cérebro. É bacana, né? Porque, além de tudo, Kardec tinha nascido em Lyon, né? Mas você vê que os espíritas lioneses se consideravam bastante unidos e perseverantes, né? E interessante, né? Para você ver que a manutenção das coisas, elas têm que ser eterna, né? Manter, manter, manter. Porque hoje, né? Até tem aí o livro, por exemplo, lá, Brasil, Pátria do Evangelho, lá e tal, né? Então, eu não vejo mais a França com esse todo o poder, né? Na questão espírita, né? Apesar de lá ter sido o berço, né? Então, para ver como que se não fizer a manutenção diária, dia após dia, propagando a doutrina, né? E mantendo aí os seus ensinamentos, ela vai se dissipar e vai acabar acabando, né? Naquele local. Pois é, e a gente sabe, né? Um pouco que a gente sabe da história lá, é que mesmo antes do período de guerras mundiais, né? Já aqueles que ficaram herdaram, né, digamos assim, entre aspas, o espiritismo, começaram a entrar em conflito entre eles, né? Então, aquele que publicava as revistas e as obras do Kardec tinha um pensamento, né? A esposa era mais fiel, obviamente, mas ela também já estava de bastante idade, aí já acabou facilmente sendo manipulada, e aconteceram outros interesses, aí foi misturando com outras linhas espiritualistas, né? Inclusive teosofia e tal. Na revista espírita, depois da morte do Kardec, foi acontecendo isso, né? E até que acabou, acho que, parando de ser publicada a revista, porque começou a deturpar mesmo, não tinha mais só assuntos espíritas, né? Tinha de outras linhas espiritualistas. E depois que veio a guerra, então, aí a coisa ficou bem mais difícil, né? Aí, acho que tiveram que fechar todos os, né? Fechou-se automaticamente, né? Todos os igrejas e templos e tal, e o espiritismo, como estava o seu centro era ali na França, né? E onde, na verdade, foi totalmente dominado ali pelos alemães, né? Na época da Segunda Guerra, eu acho que poucas coisas restaram. A gente sabe mesmo que algumas coisas até foram resgatadas posteriormente, né? Trazidas aqui para o Brasil, porque lá daí o pessoal não dava mais valor, né? Essas coisas que ficaram lá, estudos do Kardec, tantas coisas que ele anotava, né? Então, algumas coisas a gente já comentou aqui, né? Foram trazidas pelo Canuto Abreu e estavam aí em posse do neto dele. E agora o neto dele, há uns anos atrás, entregou para a Fundação André Luiz para que eles possam ir divulgando aos poucos. Mas aí eu nunca mais vi nada sobre isso, né? Não sei,
Eu acho que deve ser um trabalho muito lento para classificar tudo isso, né? Então, a única coisa que fizeram foi reeditar a Gênese lá, a forma original, mas fora isso, não vi mais nada assim que tem aí. Deve ter muita coisa lá, né? Da história, né? Do Kardec, anotações dele que ainda não tinham vindo assim, a público mesmo, né? Porque logo depois da desencarnação dele, a viúva ainda juntou uma porção de coisa e foi feita ali obras póstumas, né? Foi publicado alguns anos depois. Mas ali eram algumas anotações, né? Porque ele tinha um armário cheio de coisas. Né? Então, você sabe o que ficou lá, né? Tem que aguardar. Isso é assim, eu às vezes faço algumas críticas sobre o movimento espírita, né? Não só brasileiro, mas mundial, né? Então ele ficou muito centralizado em algumas pessoas, né? Criavam-se alguns ícones aqui, outro lá. Teve o advento Chico Xavier, tal, que vinha, que vendeu o livro para o mundo inteiro. E depois veio o Divaldo, o embaixador do espiritismo. Mas ficou muito centralizado nisso, né? Então faltou assim uma liderança que nem o Kardec, nem ele coloca ali o Kardec, ele não queria ser o nome dele, ele queria ser o espiritismo, né? Então ficou muito ligado, quando se fala espiritismo, fala-se em nome de algumas pessoas, que a gente fala, Chico Xavier. Quando fala espiritismo, muitas pessoas ligadas à religiosidade falam Chico Xavier. Aqueles outros, muitos outros, do Divaldo. Eu acho ruim isso para o movimento. Eu acho que o movimento espírita teria que ser mais um conjunto maior, muito maior que isso, né? Muito maior que nome só, né? Não estou desmerecendo a importância dessas pessoas, não é isso que eu estou querendo colocar. Mas eu acho que faltou mais esse cuidado que a senhora estava colocando aí de resgatar, de... Fala-se muito hoje que está na hora de se reformular o espiritismo, não sei o quê. Eu vejo muito comentário em outros grupos, inclusive, pessoas fazendo críticas ácidas, inclusive, sobre interpretações, mas esquecem disso. Eu acho que nós temos que, primeiro, se nós queremos fazer alguma reforma da doutrina espírita, nós temos que resgatar o espiritismo, trazer o espiritismo, a essência do espiritismo, é que nem o cristianismo, você tem que trazer o cristianismo, a essência. Aí depois sim você formular alguma coisa. Mas eles querem já pegar, devido a algumas colocações de um e outro, trazem alguns livros esdrúxulos aí com os conceitos de únicas pessoas, de um grupo de pessoas, não sei quem, propondo mudanças, até no evangelho. Gente, é perigoso isso. Vamos resgatar a essência, né? Vamos trazer a essência do espiritismo. Primeiro, vamos fazer isso que nós estamos falando, vamos trazer para descobrir, debater, inclusive, algumas traduções que vieram para o português, merece ser reinterpretada, que há traduções que a gente sabe disso, que é diferente. Você pega o texto de um, porque um era mais ligado à religião, trouxe alguns termos, e o outro não era uma linha mais filosófica, trouxe outra maneira. Você está lendo, às vezes, o Evangelho, um está lendo o Evangelho, outro já está a diferença. Como é que pode isso? Eu acho que caberia ao movimento espírita criar um, grupos de resgate disso, não de mudança, né? De reanálise, de traduções, de documentos históricos, né? Para reinterpretar primeiro, para depois você pensar em alguma coisa. Mas o que você quer mudar? Você estudou, você sabe, você estudou a revista espírita, quem hoje teria essa condições de fazer isso, né? E algumas pessoas se acham, vamos dizer, preparadas para fazer isso. Como assim, né? É a mesma coisa que querer reinterpretar o cristianismo. Porra, como? Né? Uma pessoa, um grupo, temos que é uma coisa que é muito maior, muito mais ampla, né? Teria que se reorganizar primeiro, né? Bacana isso. Acho que o tempo nosso está encerrando, né, Léo? Continua só mais trechinhos, Sônia, ele termina no slide seguinte ali, e a gente deixa para a próxima semana. Então, quando o coração e o espírito estiverem unidos na mesma fé para alcançar o mesmo objetivo, logo só haverá na França irmãos amorosos e dedicados. Então, lá ele também já notava, né, que alguns seguiam mais para o lado da ciência, outros mais para o lado da religião, né? Cresçamos, pois, pela união no amor, e em breve os nossos sentimentos, os nossos princípios cobrirão o mundo inteiro. O Espiritismo, senhoras e senhores, é o único meio para chegarmos prontamente ao reino de Deus. Honra à Sociedade Espírita Parisiense. Honra ao Sr. Allan Kardec, o fundador e o primeiro elo da grande corrente espírita. Guilherme.
E aí Bom. a resposta fica para a semana que vem. Sempre assim, né? Sempre. Também que Deus e a espiritualidade nos permite dar essas pausas bem no momento certo. É para fazer a pessoa ler o anterior também, né, gente? Bom, gente, então chegou aquele momento de nós nos encerrarmos esse nosso estudo, né? E como sempre nos encerramos, vamos fazer assim uma ligação de nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. A Deus, Kardec, em todo o Evangelho, mesmo ele considerando Jesus, considerando os amigos espirituais como com muito respeito, mas ele sempre nos ensina nas preces, nós orarmos a Deus. Às vezes nós temos esquecido, como o próprio Lelo colocou hoje, distanciando Deus, querendo buscar Deus como um ser. Vamos sentir a presença divina, como essa inteligência suprema, que está em tudo, em todo. Vamos resgatar essa ligação com o divino, com o amor, com o belo, com a paz, com a saúde, com a prosperidade, na palavra, no sentido amplo da palavra, mas principalmente com sentimento de gratidão. Obrigado, Deus, por tudo. Podemos estar aqui hoje, estudando um pouco mais essa doutrina, essa filosofia tão reveladora. E como não podemos jamais esquecer, agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos dá o caminho a ser seguido. A nossa gratidão também a todos os nossos santos protetores, anjos da guarda, nossos benfeitores espirituais. Dê o nome que quisermos, mas são aqueles amigos espirituais que se aproximam de nós para nos orientar e nos guiar. Orientar e guiar. Não nos dirigir como fantoches, não. Mas eles estão ali para que naqueles momentos de dificuldade, sintonizando com Deus, ele nos se aproxima, nos dando aquelas intuições, aquelas percepções, a coragem para prosseguirmos na nossa jornada. Obrigado, amigo. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos, que vêm aqui também para buscar o conhecimento, e aquela equipe que aqui também se aproxima para nos intuir e nos orientar, especificamente no estudo desta obra tão grandiosa. E assim, mantendo essas vibrações de amor, de saúde, vibramos e deixamos o nosso sentimento de paz, de saúde, de equilíbrio a todos aqueles que sofrem na humanidade. Assim nos despedimos do estudo de hoje. Obrigado. Mais uma vez a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão grandiosa que é a Revista Espírita. Que assim seja.